Mas amém, irmãos. O nosso objetivo de estarmos reunindo, né, todas as quartas-feiras, né, na Escola Bíblica é podermos meditar na palavra do Senhor, né, para que possamos ter um maior contato com esta palavra, né, nos aprofundar um pouco mais e também ter essa comunhão com os irmãos, né. Isso, acho que o mais importante é essa comunhão que é estabelecida e o alicerce disso é a palavra do Senhor, né, a palavra que nos une a cada dia, né, que nos faz compreender o caminho que nós estamos caminhando, o rumo que nós temos tomado na nossa vida, e isso nos dá alegria, nos dá paz, nos dá uma satisfação, né, de podermos estar meditando na palavra e nos fortalecendo ainda mais. Nós estamos tratando de um assunto, né, um assunto muito importante, né, a respeito da saída do povo do Egito. E a nossa apostila, né, a antiga aliança, né, que nós estamos vendo aí essa apostila, e nós falamos, né, a respeito dessa saída, a experiência que o povo teve, né, uma experiência árdua, porém nobre, né, uma experiência onde passaram momentos difíceis, mas eles tinham certeza que Deus iria operar de uma forma maravilhosa e operou, né, as experiências que foram ali derramadas sobre aquele povo, né, as pragas, cada significado, falamos sobre ela, e tudo isso mostrando que Deus ele tem um cuidado com a nossa vida, irmãos. Que ainda que nós passamos por momentos difíceis na caminhada, Deus ele prepara todas as coisas. Na palavra do Senhor fala que ele não permite que uma luta seja maior daquilo que possamos suportar. E é uma verdade isso, né? Às vezes nós achamos que está doendo demais, que tá difícil, né? Mas sabe uma coisa? Quanto mais difícil, mais forte nós somos. Porque se Deus está permitindo que passamos por um momento difícil, é porque Ele já nos capacitou para enfrentarmos este momento difícil. Então, quer dizer, quando eu olho para uma luta, eu vejo que ela está enorme, eu falo assim, não, eu estou mais forte agora. Estou mais forte agora, porque o Senhor está me capacitando, Deus está me capacitando para que eu possa vencer essa luta difícil. Parece enorme, né? Uma montanha, mas eu sou maior do que a montanha então, né? Porque Deus está permitindo isso. Então, aquilo que o povo passou lá no passado foi exatamente para que a glória do Senhor se manifestasse, e manifestou, né? Tanto o povo lá no Egito, onde estava escravo, quando clamaram ao Senhor, quando pediram a Deus, Deus ouviu, mandou o libertador e operou de uma forma extraordinária. Falamos a respeito dessa saída, a travessia, né, do mar se abriu, e também agora falamos da experiência de chegar a um lugar que a água era amarga, né, e logo em seguida vimos também que tinha uma cidade Oi, onde irmão. tinha 70 palmeiras. Eu queria fazer uma pergunta. Alô? Oi, irmã? Oi, oi, querido. Eu queria fazer uma perguntinha rápida aí. O Pode senhor falar. falou que Deus não dá problema que a gente não pode suportar, né? Como é que tem pessoas que suicidam? Né? Cada caso, né, é uma experiência na presença que nós podemos ver que cada caso que existe, uma experiência nova que a pessoa passa a ter, né? E agora, a pessoa que chega ao momento de tomar uma decisão dessa aí, porque isso é uma decisão, não é? Da pessoa. E quanto É, mais próximo nós estamos de Deus, mais forte nós nos tornamos forte na presença dele. Quanto mais nós distanciamos, não estou falando visivelmente não, estou falando de uma comunhão com Deus. Quanto mais nós distanciamos de uma comunhão com Deus, nós ficamos à mercê de tais problemas. Agora, a decisão compete a cada um, né? Tanto aqueles que queiram caminhar na presença do Senhor, como aqueles que decidem não caminhar na presença de Deus e muito mais, dar cabo à sua vida, essa é uma decisão
pessoal particular. Deus, ele não força ninguém a servi-lo. Esta é a grande responsabilidade que nós temos. Nós temos a liberdade de andar na presença de Deus e desfrutar das coisas de Deus, mas também nós temos a liberdade de encerrar essa caminhada. Deus, ele não arromba coração. Deus não arromba coração. Né? Então, é uma coisa muito séria, porque é o seguinte, ele nos proporciona coisas boas para podermos desfrutar? Sim. Ele permite que passemos por momentos difíceis? Sim, para que possamos crescer. Agora, a decisão de rompermos com Deus compete a nós também. Se eu hoje falar, eu não quero mais servir o Senhor, eu vou tomar conta de todos os meus passos e pronto, não quero saber mais de Deus na minha vida, eu estou à mercê do adversário. Eu estou à mercê dele. Ele que vai comandar a minha vida. Já viu quando o adversário comanda a vida do outro, ele leva para tais momentos difíceis, né? Então é desse jeito, irmã. Mas não é fácil não, né? Não, é porque eu conheço crentes fervorosos e que de repente fizeram uma bobagem dessa, né? Então a gente fica sem saber o que pensa, porque tem crentes aí realmente crentes mesmo, cristão mesmo, e fizeram uma coisa dessa. Então, mas naquele momento que a pessoa toma essa decisão, nós não temos como medir o tanto que ela é crente, sabia disso? Não tem como nós medirmos. Naquele momento que ela está prestes a fazer um suicídio, eu tenho como saber se realmente ela está em comunhão com Deus ou não? Eu não tenho como, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito pessoal, muito particular, e quem vai dar conta disso é Deus na sua eternidade com a pessoa. Agora, cabe a nós orarmos para aqueles que estão vivos, né? Não chegar a deixar que o adversário tome coração e a pessoa tome um caminho errado, né? Então nós clamamos ao Senhor para que possamos permanecer na presença dele e desfrutar desta graça, né? Agora, a decisão é cada um. Cada um manda no seu coração. Cada uma na sua decisão, na sua vida, na sua caminhada, né? Então, não é porque eu tenho o título de servo de Deus que eu não posso renunciar a isso. Eu posso falar para Deus, a partir de agora eu não quero mais saber de Deus. Pronto. Aí eu estou numa esfera totalmente escura. Meus passos serão inseguros. Meus passos não serão mais firmes. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque eu tomei uma decisão, eu rompi com Deus, espiritualmente, que eu estou dizendo, né? Então é uma coisa muito séria, tudo, e nós não podemos... a gente sente a dor da pessoa, sente uma dor? Sente, a gente sente porque a gente perde uma pessoa que a gente amava. Mas agora ela vai dar conta dela mesmo, pode ter certeza disso. Amém? Tá bom, obrigada, viu? Amém. Meus irmãos, então, falando ainda nessa esteira, né, dessa liberdade que nós temos, Deus, ele continuou, então, mostrando para aquele povo o cuidado que ele tinha. Ele fez com que o povo passasse um caminho maior para que a graça dele fosse, então, declarada de uma forma bem direta àquele povo. E dessa forma, então, Deus, ele chama Moisés, ele tem uma experiência maravilhosa, Deus fala com ele, e Deus, então, concede para ele as tábuas da lei. E concede para ele a lei, dá direção para ele, que estabelecesse a lei, né, chamada lei de mosaica, né, de Moisés. E ali, então, o povo ele passa a ter uma direção agora. Como é que deveria se comportar nessa caminhada até chegar à terra prometida? Como que seria? De que maneira? Por quê? Porque as lutas da caminhada iriam surgir, como já tinham surgido, estavam surgindo. Então, Moisés ele precisava, né, então, de ter algo para oferecer para aquele povo. E tanto é que na primeira experiência, quando ele pega as tábuas da lei e ele chega ao arraial, a palavra fala que o povo estava fazendo uma outra adoração. Tanto é que Moisés quebra as tábuas da lei, Deus logo em seguida ouve o clamor de Moisés, chama Moisés novamente ao monte
e ali concede novamente as tábuas da lei para Moisés. Moisés, então, volta ao povo e estabelece, então, a direção que Deus queria para aquele povo. É desta maneira, nós podemos ver que Deus ele tem uma paciência com a gente. Deus estava tirando, já tinha tirado o povo do Egito. Deus estava dando algo maravilhoso ali naquele monte, né, no Sinai. E quando ele volta, ele encontra o povo corrompido. Se nós nos colocarmos no lugar de Deus, às vezes nós teríamos tomado uma decisão muito diferente. Mas a verdade é que a paciência que Deus tem conosco é algo que excede o nosso entendimento. É algo que excede o nosso limite, a nossa capacidade. Deus, ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele sabe que somos falhos, que somos pecadores, e ele vê a sinceridade do nosso coração e a nossa limitação também, irmãos. Ele vê a nossa limitação. Ele sabe que somos fracos e que precisamos da bênção dele. E quando nós abrimos o coração por completo para Deus, ele de uma forma gloriosa começa a operar na nossa vida. É bem certo que quando nós fechamos o nosso coração, ele não opera mais, porque nós trancamos o coração para Deus. Mas quando nós abrimos, nós permitimos então que ele dirija as coisas. E é desta maneira então que o povo fez com aquele povo. Deus operou novamente, dando as segundas tábuas da lei para aquele povo. E disse para aquele povo, é desse jeito. Falamos a respeito do decálogo, né, dos 10 mandamentos, de uma forma maravilhosa, né? Vimos ali o cuidado do Senhor também para com aquele povo. Falamos a respeito deste período, né, que foi ali, né, no Monte Sinai, que tudo isso começou, essa lei mosaica começou. E o período dela até Jesus. Até Jesus. Após Jesus, nós passamos a viver um novo e vivo mandamento. E é desta maneira que hoje nós nos encontramos, irmãos. Nós nos encontramos num novo e vivo mandamento. Nós amamos o Senhor sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo também. E aprendemos a andar debaixo da graça. Mas naquele período o povo precisava dessa direção e foi assim que sucedeu. Foi desta maneira. A respeito da lei, né, falamos também da lei de Moisés, né, as orientações, as punições, né, a conduta de cada um. Moisés, então, ele estabelece isso, ele declara para o povo, e nós começamos, então, a nos detalhar a respeito destes princípios que estão contidos na palavra, nos 613 leis de Moisés. Falamos a respeito, então, irmãos, do princípio de liberdade, né, que a lei apresentava igualdade de valor de pessoas, né, que condenava a exploração e degradação do outro, né, que era entre os hebreus, o princípio geral entre os hebreus era o de liberdade. Porque Deus, ele tem isso para o povo. Ele não quer que o povo seja um robô dele. Imagina, nós também hoje, nós temos uma liberdade em Cristo. Nós não somos robôs, robotizados, né? Não, nós falamos com o Senhor, nós questionamos, perguntamos, Ele tem paciência conosco, nos esclarece, né? E desta maneira foi assim. Falamos também de uma forma, eu vou passar um pouquinho rápido aqui, para que a gente possa chegar no slide que hoje eu quero, né? O princípio da retribuição, né, em caso de violência, né? O princípio da retribuição proporcional, a falta e a pena deveriam ser equivalentes, né? Considerava-se a intencionalidade do ato. Era desta maneira. Então, assim, o povo não estava caminhando cego, né? Olha, eu não sei o que vai ser. Não, o povo sabia. Então, hoje também, né, nós fazemos um paralelo com a vida de hoje, para que possamos compreender, né, o que se passou no passado, o que se passou, né, no passado, o que aconteceu no passado, nós aplicamos no dia de hoje. E dizemos para nós, então, aquele povo teve uma direção, sabia o que era certo e errado, sabia através da lei.
Eles sabiam que estava fazendo certo e fazendo errado. Hoje também nós temos a palavra do Senhor e temos o Espírito Santo que testifica as coisas em nós. O Espírito Santo faz isso. Não é preciso, né, alguém ficar 24 horas dizendo para nós, né, não, isso pode, isso não pode, não, isso não. O Espírito Santo, ele vem, ele está constantemente dentro de nós. Antes que nós praticamos um ato, né, o Espírito Santo já está falando conosco. Isso não agrada, isso é bom, isso vai edificar. Então, parece que tem uma campainha dentro de nós. Os irmãos já perceberam isso? Né? Parece que está falando dentro da gente. Às vezes a gente pensa alguma coisa que não está conforme a palavra do Senhor, né? E de repente, logo em seguida, a gente lembra de um versículo bíblico, né? A gente lembra de algo da palavra de Deus, de uma passagem da Bíblia. Quem é que fez isso? Esse lembrar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Então hoje nós temos a direção de Deus sobre a nossa vida. Então, meu irmão, falamos também a respeito do direito de propriedade, né? Há um grande número de mandamentos que regulamentavam o direito de propriedade, relações de trabalho, transações, né? Mostrando que se alguém fizesse um dano, né, contra o outro, né, haveria ali que fazer algo para reparar aquilo, né? Então, irmão, nós paramos aqui. Os princípios, né? Os princípios de moralidade sexual. A lei estabelecia, né, limites e padrões de comportamento ético e morais elevados, né, para a época. Deixa eu só permitir. Práticas sexuais abomináveis foram severamente proibidas e exigida punição com morte. Diz assim a palavra, olha, se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, os irmãos veem que, assim, que era uma punição severa, né? E hoje nós contamos com o quê? Com a punição. Sim, temos uma punição. Quando nós praticamos algo que não agrada a Deus, Deus, ele fala que nós nos afastamos dele. Nós não vivemos mais o princípio da lei, né, de Moisés. Lá no passado era desse jeito e precisava ser desse jeito. Hoje nós vivemos um período chamado graça, mas nem por isso eu estou livre para pecar e viver no pecado, né? Quando nós chegamos a cometer tal pecado, há sim uma correção de Deus sobre nós, né? Não conforme era na lei, com morte, não. Mas Deus, ele tem uma maneira de tratar conosco, né? Falamos então, irmãos, nesses princípios, a palavra diz ainda em Levítico 20, de 9 a 16, diz assim, o homem que se deitar com uma mulher de seu pai terá descoberta a nudez de seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com uma nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, né, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre ele. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Seu sangue cairá sobre eles. Então os irmãos percebem, irmãos, que tem coisas que eram abomináveis para o Senhor. Deus não permitia esse tipo de comportamento, né? O povo tinha direção? Sabia o que era certo? Sabia. O povo tinha conhecimento? Tinha conhecimento. Não tinha como isso. Temos também os princípios chamados princípio de justiça social. A lei também demonstra a preocupação de Deus com os pobres. O direito dos menos favorecidos também era assegurado. Tirar proveito da fragilidade alheia era possível de punição. Vejam bem, né?
Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiro fosse na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo o afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Os irmãos percebem, né, que é outra coisa, né, que Deus não queria de jeito nenhum. Tratar essas pessoas, né, que eram menos favorecidas de uma maneira tão maldosa, né? Deus não queria isso, né? Não queria opressão para ninguém, oprimir ninguém. E nem hoje, né, irmãos? O pobre e os devedores deveriam ser tratados com compaixão. Veja bem o que está escrito em Êxodo. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhas restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre. E a veste do seu corpo, em que se deitaria, será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então, podemos ver que a misericórdia do Senhor, ela estava assim sempre presente. Hoje também, irmãos, nós vivemos debaixo da misericórdia do Senhor. Nós vivemos debaixo do olhar do Senhor. Deus não quer que nós venhamos ser injustiçados. Deus não quer que nós venhamos passar por momentos ruins, né? Ele tem misericórdia para nós. E Ele está sempre derramando a sua graça sobre nós, sempre fazendo isso, para que possamos ter força e vencer, né, os embates desta vida, irmãos. A guarda do sábado, o ano de descanso da terra e o anjo de jubileu eram medidas para minorar o sofrimento dos trabalhadores e promover a redistribuição da terra, impedindo o latifúndio e diminuindo as desigualdades sociais, né? 6 anos semearás a tua terra e recolherás o seu fruto, porém no 7º a deixarás descansar e não cultivarás, porque os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, há sim uma preocupação enorme do Senhor. A lei mosaica, irmãos, não era exatamente original em todos os seus conteúdos. Muitas das regras observadas eram também observadas por povos idólatras, pagãos, né? Olha para você ver. Mas que por terem um senso moral originado no Criador, também estabeleceram códigos que preservavam as relações sociais, a família, as noções de cidadania, de justiça, de direito à propriedade e dever com as autoridades. A compreensão disso corrobora com o que o apóstolo Paulo disse, né, sobre a consciência regir o comportamento humano. Vejamos. Opa, pulei. Voltando. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, né? Então, mostrando o cuidado que o Senhor tem e como que sucederá as coisas. Meus irmãos, ainda dando continuidade a essa mesma esteira, né? Assim sendo, os princípios morais e sociais que a lei estabelece são anteriores a ela mesma e seguem valendo mesmo após a caducidade. O Evangelho de Jesus elevou ainda mais o padrão moral da lei, conforme ele mesmo disse. Olha o que está escrito lá em Mateus 5, 19 e 20. Interessante. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será
considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, mostrando, né, que há uma responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade sobre aqueles que aceitam Jesus. De quê? De levar a palavra, mas não é fazer com que as pessoas vivam debaixo da lei, mas fazer com que as pessoas entendam claramente o que é que Deus quer da nossa vida. Deus, nós não estamos mais vivendo debaixo desta lei mosaica, estamos vivendo debaixo da graça do Senhor. Mas a lei ela não foi jogada fora. Há sim o ensinamento, a sua graça, o seu amor, que é demonstrado para que possamos, então, entender como que Deus agiu e como que Deus está agindo hoje. Meus irmãos, o povo, então, precisava dar continuidade à sua caminhada. Após, então, ali, eles terem essas experiências com o Senhor, Deus, então, dá as orientações, como que deveria se comportar diante dele, e Deus, então, fala ainda mais. Olha, eu quero que faz para mim um lugar para que eu possa, então, estabelecer ainda mais a minha glória com vocês. Deus, então, prepara e diz para aquele povo fazer o tabernáculo. Diz a palavra assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele receberá a minha oferta. Olha, os irmãos percebem que assim, não era nada forçado, né? Já inicia falando, olha, de todo homem cujo coração mover para isso, ou seja, partir do coração. Não era forçado. Dele receberá a minha oferta. E esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofa azul, e púrpura, e camesim, né? E assim vai vários elementos ali que Deus ele pede para que o povo pudesse falar. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos perceber que Deus estava tendo uma conversa com Moisés, e Deus fala com Moisés que ele queria um lugar, um santuário, para que ele pudesse habitar com aquele povo, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Ou seja, Deus está falando assim: Moisés, eu quero um lugar, que você construa esse lugar, e eu vou falar com você como que é que vai ser esse lugar. Né? Para os modelos de todos os móveis, assim mesmo fareis. Então, olha que interessante. Do ventre estéril de Sara, né, veio Isaac. Do ventre estéril de Rebeca vieram Isaú e Jacó. O segundo foi abençoado com a promessa de ser multiplicado e ter a sua descendência como um povo exclusivo de Deus. Israel, o nome dado por Deus ao patriarca Jacó, passou a designar o povo formado a partir dele, né? Então, meus irmãos, nesse sistema patriarcal, o modelo de vida daqueles dias, os israelitas estavam organizados em 12 tribos, cada uma designada pelo nome. Então, sobre o respeito dos 12 filhos de Jacó, né, é interessante, né, esse quadrinho, que eu gosto de ver esse quadrinho, né, que ele dá uma visão mais clara. Né? Olha, Sara e Abraão, né, tiveram ali Rebeca e Isaac. Né? E de Rebeca nasceu Isaú e Jacó. Jacó teve aqui com Lia, com Raquel, com Bila e Zilpa. Né? De Lia vieram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná. Aqui é a mulher, né? Vocês não estão vendo aí? Mas de vermelhinho aqui, né? De Raquel vieram José e Benjamim, né? Aqui José é o mais querido e primogênito, filho de Raquel. De Bila vieram Dan e Naftali, e de Zilpa vieram Gade e Aser. Né? Então, só para a gente ter uma visão aí mais clara a respeito da genealogia. Né? Mas Yahvé tirou então Israel do Egito,
e os guiou pelo caminho, né, do deserto. Ali no sopé do Sinai foi firmada a aliança, e Deus estava disposto a andar no meio deles. Daí a ordem para que eles construíssem um templo móvel, né, uma tenda para que nela Deus manifestasse sua glória, que foi o tabernáculo. Né? Amém? Acompanhando todo mundo, né? Amém. Amém. Então Deus fala assim, olha, eu quero que vocês então criem, que vocês falem para mim um lugar, esse lugar chamava tabernáculo. Mas seria um lugar móvel, né? Da mesma maneira que o povo então habitava. O povo habitava em tendas, né? Aqui um desenho que eu achei muito interessante esse desenho, né? Mostrando como que era naquela época. Agora, os irmãos percebem que não deve ser fácil não, né? Viver em tenda. Eu falo para os irmãos que eu fiquei um período lá em Angola, eu fiquei em tenda, você acredita? A gente chama de barraca, né? Mas é uma tenda desse jeito aí. Ó, irmãos, não é fácil, é muito vulnerável, né? É vento, é chuva. Não, o dia que começa a chover, os irmãos percebem que encrenca que é. E quando começa a ventar muito, parece que vai levar tudo. Então, mas o Deus queria que aquele povo fizesse dessa maneira, né? Há um significado também, meus irmãos, para nós. O que é viver em tendas? Mostrando que a nossa vida, a nossa morada permanente não é neste mundo. A nossa morada é na eternidade com Deus. Quando o Senhor Jesus foi ao Pai, ele disse, eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscar. Então, quer dizer, há uma promessa sobre a igreja. Então, a nossa morada neste mundo é como morar em tendas também. A nossa morada não é aqui neste mundo. Nós vamos estar com Deus para todo sempre. Então, o ensino para nós. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo provisório. Vai passar e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Agora vejamos bem, o que Deus queria? Ele queria um tabernáculo, queria uma tenda no meio das 12 tribos ali, para que ele pudesse ser adorado e pudesse então ter essa comunhão com o povo, através de Moisés. E é desta maneira, os irmãos dizem que há sim uma maneira correta de como fazer as coisas. Deus, meus irmãos, em tudo, ele presta muita atenção quanto a isso. Deus não é aquele que fala, sai. Não, Deus ele orienta. Eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu serei contigo, né? Sai da tua terra e da tua parentela, né? Que eu vou te mostrar um lugar. Ou seja, não é assim, sair cego, né? Cego, vou sair cego, não sei, tá dando tudo errado, é porque Deus quer que dê errado. Não, não é desse jeito. Deus quer que nós sejamos vitoriosos em todos os aspectos da nossa vida. Né? Às vezes passamos por lutas, passamos por provas, mas aprendemos a discernir essas coisas, né? Porque há um objetivo na nossa caminhada. Lá dentro da tenda, né? Dentro desses limites, né? Nós podemos ver que havia assim, uma ordem para as coisas. Então, os irmãos podem ver, né? Vou pôr aqui no mouse aqui. Aqui, ó, tá. Em cima aqui, ó. Não, vamos começar na porta embaixo aqui. Esse limite aqui era onde que era para ser levantado ali as cortinas, né? Fazendo um limite ali, como se fosse um muro, né? Só que era de cortina. Aqui a porta, logo após a porta, o altar do holocausto, a bacia de bronze, onde deviam ser limpos, né? O sacerdote se limpava ali. Entrava na área, então, do interior do tabernáculo, né? Esse lugar chamado Lugar Santo, logo ali à esquerda ficava o candelabro, à direita a mesa, o altar do incenso, e o Santo dos Santos. E logo no finalzinho, bem no meio aqui, nós temos a Arca da Aliança, né? Maná, a vara de Arão e as
Tinha outra coisa que era, meus irmãos lembram? Quem arrisca falar aí? Eram 3 coisas que tinha dentro da arca. Meus irmãos lembram? Olha, falei 2 já, hein? Os irmãos estão me ouvindo? Maná? Ah, Sim. tá me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Amém. Tranquilo. Amém. Então tá. Lá na Arca da Aliança, né? Na Arca tinha 3 coisas, né? Os irmãos querem participar? Os irmãos lembram o que era? Maná, a vara de Arão e As tábuas da lei. tábua da lei. Vamos embora. Amém, pastor. Meus irmãos, há um propósito, há um projeto e há recurso. A tenda do Senhor deveria ser armada no meio do acampamento, dando-lhes a clara percepção que o Senhor, Yahvé, era o seu ponto de convergência e unidade espiritual. O tabernáculo era símbolo da presença contínua de Deus entre eles. Se os templos de alvenaria eram casas edificadas nas quais os homens iam ao encontro de seus deuses, Yahvé deixou claro que, embora habite nos céus, estava junto do seu povo em qualquer lugar que eles estivessem. Os irmãos percebem, então, que este ato de montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, caminhar e montar de novo, mostrava da presença de Deus. Então, mostrando a vocês, em todos os instantes onde o povo estivesse, Deus estaria com aquele povo. E é dessa maneira, irmãos, também que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o nosso tempo aqui, ele é um tempo curto e também que não é para todo sempre nessa terra, que ele é temporário. E nesse tempo nós contamos também com a presença maravilhosa do Senhor. Nós sabemos que Ele está conosco em todos os momentos que o nosso coração estiver aberto, Ele estará operando sobre a nossa vida. O modelo do tabernáculo foi apresentado a Moisés, possivelmente num êxtase, né? É momento de muita comunhão. Ele deveria certificar-se que tudo fosse feito conforme o que viu. Porém, Deus capacitou pessoas para executar a obra conforme a sua vontade. Quanto aos recursos materiais necessários, o fizeram com alegria e liberalidade. Então, irmãos, o que nós podemos ver aí? Que Deus, Ele quer que seja feito, Ele dá orientação para o povo e Ele capacita o povo para isso. Nós também, irmãos, somos capacitados para trabalhar nesta obra gloriosa. Cada um de nós, Deus nos dá um dom especial. Alguns são chamados para a ministração da palavra, outros, né, para outras funções, para o louvor, para a adoração, para a oração, seja qual for, né, a habilidade que Deus concedeu a cada um de nós, nós precisamos sempre colocar em prática isso que Deus colocou no nosso coração. Porque isso agrada ao Senhor e faz com que o nome dele seja glorificado e que a obra dele seja estabelecida na nossa vida. Porque esse tempo vai passar, meu irmão. A nossa vida vai passar e nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Deus capacita, então, Bezalel e Aholiabe. E todo homem hábil a que o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra de serviço no santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Ou seja, há funções específicas no trabalho para o Senhor. É como um corpo. A mão, ela tem a sua função. O pé tem a sua função também. O coração tem a sua função. Cada parte do nosso corpo tem uma função específica. E não é porque a mão é mão, ela vai dizer, eu queria ser pé. E o pé vai dizer, eu queria ser mão. Não. Cada um está no lugar certo que Deus colocou. E é dessa maneira que nós caminhamos na presença de Deus. Sabendo que tão breve nós chegaremos ao lugar prometido. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar por aqui. Nós já estamos chegando ao final, então, da nossa aula. Semana que vem nós daremos continuidade a este trabalho maravilhoso que era feito ali no passado, né?
a respeito do tabernáculo. Vamos falar um pouquinho sobre a tenda, vamos falar sobre os utensílios de que foi usado, a mesa, o altar do incenso, a bacia, o que isso significa para nós hoje? Né? As cortinas, as cores, né? Vamos falar sobre as cores, coisas maravilhosas, né? Relacionar com os evangelhos, né? As 4 cores que tinham na porta, uma coisa muito interessante, muito gostosa de estudar, irmãos. Amém? Amém. Amém. Então tá, irmão, nós estamos então chegando ao final. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, né? A paciência dos irmãos está tendo aí com o nosso serviço técnico aqui meu ruim. Mas nós vamos acabar aprendendo, né? Vai dar certo, vai ver. O nome do Senhor será glorificado. Amém. Pastor Francinaldo ou pastor John, quiserem encerrar, fazer uma oração, dando final à nossa aula. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, te agradecemos nesta noite. Bendizemos teu santo nome, Pai, pela tua palavra que nós estamos aprendendo. Quem somos nós, ó Senhor, para conhecer como o Senhor é? Quem somos nós, ó Pai, para conseguirmos, ó Deus, entender realmente qual é o teu plano? Mas nós te agradecemos pela tua presença, porque assim como o Senhor foi com o teu povo de Israel no passado, e o Senhor tem sido conosco hoje também. Obrigado, ó Senhor, pela tua bênção que nós temos recebido a cada momento. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está sempre adiante, ó Senhor, de tudo quanto pensamos. Realmente que o Senhor nos dá, Pai, um peso, alguma carga, um trabalho, que o Senhor não esteja presente para nos fortalecer, para nos ajudar. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra que nós aprendemos nesta noite, sabendo que realmente o Senhor tem estado conosco sempre, o tempo todo. Seja em qualquer lugar, o Senhor está presente. Nos ajuda, oh Senhor, sermos realmente obedientes ao Senhor, a cumprirmos a tua palavra. Deus, a te agradar, oh Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra que nós aprendemos nesta noite. Deus, Pai, dá-nos essa convicção de que o Senhor está sempre presente, por meio do teu amor, oh Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua pastor Ed. Pai, que o Senhor tem dado essa oportunidade, esse momento. Deus, que ele tem reservado tempo para preparar esse estudo. Capacita os teus servos, ó Senhor. Dá-lhe sabedoria, entendimento e inteligência, ó Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nós te agradecemos nesta noite. Amém, ó Senhor. Amém. 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 Eu agradeço a participação de todos os irmãos. Viu? A todos a graça e paz, irmãos. Amém.